limitador de passos. Porque ele fica falando, vai pra cá, vai pra lá, volta. Então ele me pôs um limitador de passos. Uma boa estratégia. Essa me adestrando. Bom. Não. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Todo mundo bem? Sim? Como é que passaram o ano? Se transformaram de 23 para 24? Eu acho que tinha um propósito lá em 22. Só no peso? Para melhor ou para pior? Então, pessoal, nós temos aí a continuidade, né, dessa atividade que nós iniciamos já há um tempo, que é essa trajetória na questão da transformação interior, né? Ou seja, transformação de nós mesmos, que na realidade é o grande propósito da vida. Né? Nós, espíritos aí no mundo de provas e expiações, já em transição, né? Ainda trazemos esta ideia fixa de que somos corpos e que vencer na vida, vencer essa trajetória, é se tornar alguém que tenha visibilidade, que tenha muito conforto, que consiga, né, atingir as metas da matéria, né? E ainda damos esta continuidade na educação dos filhos, né? A prioridade primeira é a educação intelectiva, né? Conscientizá-los de que tem que vencer na vida, de que tem que casar bem, esse bem também ainda de forma equivocada, né? E todo esse processo que ainda está enraizado em nós nos traz uma coisa que é hoje uma das maiores dores da sociedade, que é a angústia, né? Então, a população do planeta transita hoje de forma angustiante. Né? Então, é isso que nós vamos ver hoje, né? A angústia da trajetória da transformação pessoal e a angústia de não estar fazendo esse movimento e com isso sendo impactado em toda a sociedade e nós recebendo todo o reflexo dessa ação, né? Que nós não podemos esquecer nunca que isso é uma lei da física, não é isso? Que eu jogo, né? Conforme a intensidade, isso volta com a mesma intensidade, né? Isso a gente já aprendeu lá no início do nosso estudo intelectivo, né? Então, o que eu dou para a sociedade, eu recebo. Tá? Então, vamos iniciar? Tudo bem? Então, a gente vai tratar hoje aqui, né, de mais um capítulo da Reforma Íntima, Sem Martírio. Hoje, o tema é a angústia da melhora. Então, o que a gente quiser colocar? Que o dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Né? Ou seja, para eu enfrentar as angústias da vida, para eu enfrentar as minhas dificuldades pessoais, tem que existir uma fortaleza pessoal. E que isso já está dentro de nós. É uma das potencialidades do espírito. Né? Então, essa fortaleza já nos é dado desde o início da trajetória. Desde o início da trajetória. Não é à toa que nós estamos como estamos aqui hoje. Já lutamos muito. Fomos criados simples e ignorantes e hoje já estamos aqui como espíritos que já temos a razão, né? Já temos esse atributo desenvolvido, que é a razão, né? Desenvolvemos muito a nossa inteligência, porque tudo isso foi nos dado como potencialidade, nada desenvolvido. Por isso que fala que fomos criados ignorantes. E fomos criados com a potencialidade, mas com o dever de crescer, transformar.
e cada dia mais atingir patamares mais elevados nas duas asas, na asa do conhecimento intelectual e na asa do amor, que é a moral. Sem essas asas estarem equilibradas, o movimento, ele sempre transita por grandes desafios, que é o que nos traz, né, na posição de ter que fazer mudanças. Não é isso? Quando eu vivo um desafio, eu preciso fazer mudanças. Porque se eu fico no desafio sem fazer mudanças, eu permaneço em estado de sofrimento. E esse sofrimento, né, quando ele é aceito e não se faz um movimento, ele vai crescendo gradativamente para que eu possa despertar, né, e fazer esse movimento. Isso é lei universal. Então, nós nunca podemos nos esquecer que a engrenagem da vida, ela nos empurra para frente, sempre. E empurrar para frente é o quê? Para que nós atinjamos o propósito da criação, que é nos tornarmos espíritos felizes, trabalhadores eficientes da engrenagem da vida. Quando a gente fala engrenagem da vida, somos trabalhadores do universo. Né? Então, esta é a proposta de Deus para todos nós, sem exceção. Né? Então, aqui, ó, essa fala é de Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, né? Que vocês viram a introdução. Na introdução que foi lida hoje, né, pelo Felipe, existe uma coisa importantíssima que nós esquecemos a todo momento. Todo momento. Né? Então ele diz assim, logo no primeiro parágrafo e no início do parágrafo, né, que o dever, né, primeiro, qual é? Qual é o primeiro dever do espírito, encarnado ou desencarnado? Ele leu. Ninguém lembra? Melhorar você de nós mesmos. O primeiro dever é conosco mesmo. E o primeiro dever é com meu filho? Não. Não é. E aí a gente pode fazer uma lista. O primeiro dever é comigo mesmo. Quando fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, o que isso quer dizer? Eu vou fazer uma outra pergunta. Onde está Deus? Onde está Deus? Dentro de nós. Deus está em todos os lugares. Se Ele está em todos os lugares, Ele está em mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Só que quando fala amar a mim mesmo, não está falando das questões exteriores. Né? Está falando das questões interiores. Eu, espírito. Eu, como uma criação divina e que tem um dever. Para com quem? Para comigo mesmo. Isso, gente, tem que estar muito claro em nossas mentes. Né? Então, o Felipe citou lá, né, que a razão, é isso? Como é que você citou? Os substantes. Substância. Ele é regido por três coisas: consciência, a razão e a emoção. Então, primeiro é a emoção. Né? Então, nós somos regidos hoje pela emoção. Né? Certo? Sim. A razão já tem um pouquinho nas rédeas. Né? Então, eu utilizo o atributo da razão. Consciência, muito pouco. Né? Muito pouco ainda. Porque a consciência, para eu acessar a minha consciência, eu preciso estar eliminando toda uma bagagem de sujidade que dificulta a minha razão acessar a minha consciência. O que traz esse movimento da autotransformação, que é o conhecer-se a si mesmo? Né? É justamente isso.
É eu começar o processo para ter capacidade de acessar a minha consciência, né? E à medida que eu vou exercitando, ele vai se tornando automático, como tudo na vida. Tudo que a gente faz repetidamente vai se tornando automático e passa a fazer parte de mim. Assim é com os vícios, como é com as virtudes. Certo? Agora, o que faz com que eu faça, o que me traz a segurança para fazer esse movimento? O conhecimento. Nós precisamos adquirir conhecimento de quem nós somos. Porque eu vim, da onde eu vim, porque eu estou aqui e para onde eu vou. Eu tenho que criar esse conhecimento para que ele se torne uma ferramenta para que eu possa fazer as transformações. Vamos lá, então? Dever. Primeiro eu trouxe a definição de dever para vocês. Vocês acham isso lá no Google, tá bom? Obrigação moral ou legal que um indivíduo tem de cumprir determinadas ações ou cumprimentos. É responsabilidade que surge a partir das normas e valores estabelecidas pela sociedade. O dever está relacionado ao senso de responsabilidade e ao respeito pelos direitos dos outros. É o mesmo que ter obrigação de algo, alguma coisa, ou ter que submeter-se a leis circunstanciais, normas e regras. Nós cumprimos isso? Olha, isso que está falando das leis da sociedade. A gente cumpre. Cumpre? Mais ou menos. Aí cada um vai responder para si mesmo. É mais ou é menos? Porque aqui fala de coisas, né, que assim, se a gente prestar bem atenção, né, então era assim, respeito pelos direitos dos outros. Isso envolve tudo, hein? Tudo. Direito dos outros. Primeiro, liberdade de pensamento, de opções. Como é que eu transito nessa situação? Que, por sinal, um dos maiores desafios da transição planetária. Para saber quem eu sou, quanto eu tenho de joio e de trigo dentro de mim, o planeta está nos privilegiando da oportunidade de conviver com muitas diferenças em relação ao nosso próximo. Muitas diferenças. E a misericórdia é tão maravilhosa que as diferenças agora entraram dentro dos nossos lares. Não está mais no vizinho. Entrou dentro dos nossos lares. Ai, porque eu pequei? Não, porque Deus está olhando para nós de forma tão amorosa que está nos dando a oportunidade de nos conhecer. Mas, para isso, eu tenho que me predispor a olhar para dentro. Como eu estou encarando o desafio? Quais os sentimentos que se levantam? Quais são as emoções? Estou usando a razão para fazer essa avaliação? Estou conseguindo acessar a consciência que está lá, a lei divina? Então, é um momento muito importante das nossas experiências. Eu abri e vi uma fala do Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra disse assim: o umbral, do nosso planeta está ficando vazio. Alguém sabe por quê? Porque aqueles que não estão atentos e não estão se esforçando para a sua melhora interior estão sendo encaminhados para outros planetas. Então não estão indo para os umbrais do planeta Terra. Porque a transição, precisa de espíritos melhores para que ela aconteça. Alguém já observou as crianças que estão nascendo agora, as pequenininhas, 1 ano, 2, 3, é incrível a mudança de comportamento. É incrível, Então está vindo espíritos para auxiliar a transformação e os espíritos que não estão dentro do seu propósito, porque não é exigido de nós a transformação do dia para a noite. E nem que a gente pense que para
participar da transição e permanecer no planeta, é exigido espíritos evoluídos, porque isso não é possível, né? Mas sim a consciência de que precisa se transformar e o esforço, e fazer o esforço para isso. Bem, esse é o chamamento, tá bom? Tudo bem até aqui? Então todo mundo já sabe, né? Como é o dever aí da sociedade. Bom, autonomia surge da vontade racional de cada pessoa. Então lá dentro do dever tem isso também, tá? Universalidade. A lei moral e racional existe antes de ser racional. Por isso, a moralidade racional é universal e não pode mudar de acordo com o contexto, né? Não é porque. Então é assim, ó, brasileiro vai para a Alemanha, segue regras. Porque está educado para aquilo? Não. Né? Na realidade, você continua o mesmo. Você volta para o Brasil, esquece as regras. Aí, o que a gente fala pra gente? Ah, se eu morasse lá, seria melhor. Então, eu vou pegar minha malinha, eu nasci aqui, com um propósito, pego a minha malinha e vou embora para lá. Porque lá eu sou melhor. Estranho, né? Não é estranho? Eu vou na casa do vizinho e sou extremamente educada. Extremamente educada. Volto para casa. Então, pega a mala e vai pro vizinho. Né? Vamos pegar a nossa mala, vamos lá para o vizinho. Né? Então, a gente tem que começar a prestar atenção. As transformações não são... As necessidades de transformação não é percebida nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Por isso, lá no final, nós vamos falar um pouquinho dos filhos. Tá bem? Bom, na punibilidade, o dever moral não é legalmente sancionado ou punido. Tá? Então, falo mal das pessoas. Faço calúnias de alguém para um amigo, de outra pessoa. Né? Tenho pensamentos extremamente equivocados em relação a várias situações. Tem punição? Não tem. Porque aqui está falando da lei da sociedade. Na verdade, tem. Em alguns casos tem. Quando ele vem a público, é diferente, mas ele está falando da moral, né? Então, assim, o quanto você pensa, o quanto, então, se eu estou sentada com ela, minha amiga, e eu começo a falar de você, dificilmente eu tenho punição. Entendeu? Porque ela não vai denunciar, vamos dizer assim. Né? Então, nós estamos tratando aqui do... Tá bem? Tudo bem até aí? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Cumprimento com os direitos e obrigações legais e morais, respeito às normas sociais, às sociais e culturais, a honestidade e integridade, a lealdade às pessoas e às instituições, a responsabilidade pelas próprias ações e o respeito à dignidade humana. Tá? Então, perfeito. Quando a gente fala em dever social, nós estamos falando de tudo, viu, gente? Não só de pessoas. Né? Nós estamos falando do meio ambiente, que inclui todos os animais, né? As nossas matas e tudo mais. Né? Então, com esse olhar, a gente já começa, com esse conhecimento, a gente já começa a entender por que nós estamos vivendo toda essa dificuldade dentro da nossa sociedade, né? Como um todo, falando de mundo aí. Né? Eu estou comprometido com os meus deveres? Isso é só para vocês levarem para casa. Eu estou comprometido com os meus deveres? A gente está falando aqui, então, social e do moral. Né? Porque isso é uma coisa extremamente pessoal. Né? Eu tenho que perguntar para mim: estou comprometido? Estou fazendo promessas que não tenho como cumprir? Passou de 23 para 24. Então, pode ter oportunidade de rever, tá bom? Os compromissos para 24. Em que ponto da evolução nos encontramos? Segundo a ideia falsíssima de que não é possível transformar a sua própria natureza, o homem se acha dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que, de boa vontade, se compraz.
o que exigiria muita perseverança para serem extirpados. Aqui nos defeitos, aqui ó, são os vícios, tá, gente? Nós somos perfeitos, todos nós somos perfeitos, mesmo dentro da encarnação, tá? Então, quando a gente é feita a programação reencarnatória, a programação reencarnatória, ela nos encaminha para o mundo material, né, através da encarnação ou reencarnação, com o corpo perfeito, com a família perfeita, com a sociedade perfeita, tá? Que é o olhar do quê? É perfeição alinhada às nossas necessidades pessoais, tá? Então é isso que é perfeição. Então quando a gente vai, que é muito comum, a gente vai receber no nosso lar um irmão, né? E a gente começa a orar pela sua boa chegada, nós temos que pensar nisso, que ele venha perfeito conforme a sua necessidade, porque já existe a rejeição nossa, né, para com aquele que está encarnando, quando no nosso pensamento está vibrando perfeição material física. Então, se eu tenho vou receber na minha família como filho ou como qualquer outra linha de parentesco, e ele nasce sem um bracinho, né, ele nasce com alguma dificuldade, eu antes dele nascer, eu já estou pensando no quê? Que ele tem que ser perfeito, criando aquela imagem, né? Aquela perfeição extremamente equivocada e que são grandes desafios, né? Se eu vier do jeito que o meu pai está sonhando, a minha mãe está sonhando, né? Para que eu cumpra o meu dever. Qual que é o meu primeiro dever nesta encarnação presente? Cumprir a minha programação reencarnatória, não é? E se para cumprir a que eu me propor lá na espiritualidade, eu precisar não ter um braço, eu sou imperfeita, né? Então isso é muito importante compreender, né? Porque as angústias também já são criadas desde esse ponto, né? Porque eu não me preparo para o diferente do que eu acho que é ideal. Vocês já se perguntaram quantas angústias são causadas no nosso planeta diariamente por causa do Instagram e outras vias, por causa da beleza ditada por espíritos, nós, extremamente ignorantes? Onde eu olho um personagem onde eu não tenho capacidade de chegar a ser. Não é à toa, né, que Divaldo já declarou que até 2025 nós vamos chegar no auge dos suicidas dos jovens. É seríssimo, né? E nós estamos falando aqui do que? Do nosso dever. Porque nós temos o dever de modificar o nosso modo de pensar dentro das nossas possibilidades e ainda auxiliar aqueles que estão chegando a modificar esse olhar. Nós não estamos aqui para ser bonitos, ricos e talentosos e ter visibilidade social. Nós não estamos. Esse não é o primeiro propósito, né? O primeiro propósito sou eu, Espírito. Lá no Evangelho, né, no capítulo 6, então agora a gente vai falar de uma coisa por causa que nós precisamos conseguir acessar a nossa inteligência. Então, o Espírito de verdade, ele fala assim para nós: homens fracos que compreendem as trevas das vossas inteligências. Então, está dizendo que está em busca de conhecimento, porque está compreendendo que a gente ainda não tem o conhecimento, né, necessário. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos esclarecer o caminho e reconduzir-vos. Clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me, pois, demais tomado de compaixão pelas suas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que,
vendo o céu, cai no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Olha aí. Tá? Não mistureis o joio com a boa semente, ou as itúbias com as verdades. Utopias. Utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Qual é o primeiro dever? Eu mesmo. Então, a primeira coisa é amar-se. Amar-se como? Com todas as dificuldades que eu ainda tenho. Isso é amar-se. Porque quando fala amar ao próximo como a si mesmo, eu primeiro tenho que enxergar a mim, olhar todas as dificuldades e movimentos equivocados que eu faço, aceitar, aí eu vou conseguir aceitar o outro. Não é à toa que a gente vive em crítica com o outro. A gente vive criticando o outro porque eu não me amo. Eu não me aceito verdadeiramente. Eu nem sequer me olho como realmente eu sou. É isso que está sendo falado para nós. Espírita, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Porque sem instrução, sem conhecimento de mim mesmo, não consigo me transformar. Então, por isso que o Espírito da Verdade fala que ele não pode deixar de socorrer a gente, né? Porque ele já tem conhecimento, né? E sabe da nossa necessidade. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizam. Eis que o além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Eu ouvi uma fala assim, sobre as religiões, porque aqui está falando, né, nós somos espíritas, como se o espiritismo fosse nos salvar. O espiritismo não nos salva, ele nos traz esclarecimento. Então, uma pessoa colocou assim, fez uma pergunta, né? Jesus mudou de religião quando ele veio para o planeta? Mudou de nacionalidade? Não. Ele nasceu e morreu na lei judaica. E continua sendo judeu. Ele convidou alguém para ser judeu? Vocês têm alguma fala de Jesus que falou, vocês têm que se tornar judeus? Em alguma fala dele, ele falou que a gente tinha que transitar pela religião judaica? Nunca. Isso foi um dos grandes exemplos de Jesus. Né? Não é questão dessa religião, aquela religião, essa pátria ou outra pátria. Nós somos irmãos, porque ele deu um recado claro na realidade. Quem é o meu pai? Quem são meus pais e meus irmãos? O que Jesus, quando Jesus fala isso, o que ele responde? Quer dizer, quando falam que o pai, a mãe e os irmãos estavam à porta, Jesus pergunta, ele que pergunta, quem são meus pais e os meus irmãos? Quem são? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Só isso. Não me interessa qual religião é, não me interessa em que pátria está, não me interessa. É aquele que faz a vontade do meu Pai. Tá bem? Então, o Espiritismo, em nenhum momento, né, inclusive lá no início do Evangelho, ele fala claramente: o Espiritismo não veio para substituir as religiões, mas sim para auxiliá-las. Né? Tá certo? Angústia da memória. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais.
é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Isso eu falei errado, a gente já viu? A angústia da melhora. Tem um exemplo maravilhoso, né? Que vivia a angústia da melhora assim, claramente, né? Que foi Paulo, né? Primeiro Saulo, né? Que tinha... Saulo, ele era um homem extremamente forte, determinado, né? Enquanto ele estava alinhado à lei judaica, ele cumpria a lei, né? E quando houve a oportunidade de conhecer Jesus, ele se enfrentou, certo? Não foi isso? Estrada de Damasco, de Paulo, né? E Paulo de Tarso, é até interessante que vocês assistam esse filme, porque esse filme é Lucas, né? Esse filme o filme acho que o nome é Lucas, não Paulo de Tarso. Então, nesse filme, ele deixa muito claro, né, para Lucas, ainda das suas grandes dificuldades. E uma das frases de Paulo, que está na Bíblia, né, está lá em Romanos 7,19, ele fala assim, ó: pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Esse é o ponto que a gente tem que estar hoje. Não quero fazer mal. Não desejo mais ser quem eu sou, apesar de me amar, né? De me aceitar. Eu não quero, então eu vou fazer um movimento para transformar. Esse é o ponto. Bem? Angústia da memória. Eu não vou ler o texto todo, tá? Eu só vou ler o que está grifado. Todos vocês sabem qual é o livro, né? E inclusive vocês acham isso na internet. Vocês podem pegar o conteúdo todo, tá bem? Então ele diz assim, ó: a intensidade da reação emocional que a criatura terá diante desse seu conflito vai determinar a existência ou não de algum prejuízo para o equilíbrio psíquico e mental. O que ele está falando? Disso aqui, ó. Não quero mais fazer o mal. Eu desejo fazer o bem. Mas eu consigo? Muito difícil, gente. É desafiador. Né? Então, eu preciso compreender que é desafiador e aceitar que eu não tenho, no momento, competência para me transformar da maneira que eu desejo. Porque isso é que traz a angústia. Né? A angústia ela é trazida de uma coisa que eu almejo e não tenho competência para ter. Em todas as situações que nós vivemos. Se eu tenho consciência de quem eu sou e que os passos têm que ser lentos e gradativos para serem firmes, eu vou me pacificar. Se eu quero me transformar ou transformar a minha situação, mesmo nas situações do mundo material, de forma nossa, me sumiu a palavra. Me ajudem. Brusca, né? De forma brusca e não atinjo a meta, gera angústia. Ok? E ele está dizendo aqui para nós, ó, que a intensidade da reação emocional da criatura terá, diante desse conflito, vai determinar a existência ou não de algum prejuízo para o equilíbrio psíquico e mental. Nós estamos vendo isso claramente. Né? Aqui, ó. Isso ainda dependerá do maior ou menor comprometimento individual perante o tribunal da consciência. Né? Porque eu quero me transformar, mas eu não estou comprometido. Então a derrota, isso acontece no final do ano. No final do ano eu vou fazer ginástica. Vou para academia ou não vou? Estou comprometido realmente com isso? Aí vai dando angústia, né? Vou emagrecer. Estou comprometida com isso? Então, quanto maior a angústia, menor é o comprometimento. Entendeu? Quanto maior a angústia, menor é o comprometimento. Porque eu não tenho consciência da minha capacidade, me comprometo, faço uma lista de compromissos sem compromisso. Só faço a lista. Não cumpro nada. E ainda anuncio publicamente. E recebo resposta. Nossa, você não ia na academia?
Já ouviu isso, Felipe? Eu já parei de até falar. Bom, se você não ia fazer regime, Também parei. né? Você não ia sair daquele emprego que você tanto reclama e fala que não aguenta mais e que a partir desse ano você vai dar um basta? E você continua lá, né? E aí vai gerando a angústia. É por isso que nós estamos no mundo onde essa doença, a angústia, ela está enraizada. Né? Aí ele fala também aqui, ó, no qual está arquivado um montante de desvarios e conquistas das suas múltiplas vivências reencarnatórias. Aí fica mais difícil ainda, porque como eu não faço o processo de me conhecer, eu não consigo perceber qual é o fato do espírito, qual é a minha programação reencarnatória. Eu vou vivendo, não sei porque, da onde vim, nem porque estou aqui, e muito menos para onde eu vou. Tudo isso a doutrina auxilia, né? Da onde que eu vim? Ai, vim do mundo espiritual. Não está falando do corpo. Está falando você, espírito. O que está lá dentro? O que você trouxe das outras encarnações? Eu só percebo olhando para mim. Por que eu estou vivendo esse desafio? Por que ele se repete tantas vezes? Eu nem percebo que ele se repete. Nem percebo que eu estou vivendo. Porque o fato do espírito, né, ou seja, o desafio que você vai enfrentar, você se livra dele e casa com outro igualzinho ele. Cadê a... Entendeu? Você deixa ele e encontra outro igual. Se não for piorzinho. Porque como você não aguentou aqui, você vai achar lá mais desafiador. Isso não é regra, tá, gente? É só para vocês entenderem. Tem situações que sim, né? Você equivocadamente casou com quem não devia, porque eu tenho livre-arbítrio, que também é muito comum no planeta. Casa com quem não devia. Né? Entendeu? Ó, os conflitos nascem dos desajustes entre aquilo que a criatura quer e aquilo que ela deve e aquilo que ela é capaz. Vamos repetir? Ó, os conflitos nascem do desajuste entre aquilo que a criatura quer, aquilo que ela deve e aquilo que ela é capaz. Se eu não me conheço, como é que eu vou conseguir fazer as escolhas? E como é que eu vou enfrentar o desafio com força, com potencialidade para poder vencer o desafio? O sofrimento que reflete a luta entre um eu real e o eu ideal. Tudo bem? Gente, tudo bem até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu já falei várias vezes, eu não sou palestrante. Né? Então eu gosto que vocês interajam. A angústia não leva à depressão? Oi? A angústia não leva à depressão? Claro. Toda pessoa que é depressiva vive em estado de angústia. Não tem alguém que tenha depressão que não tenha angústia. Né? O que acontece é que todos nós temos angústia sem ter depressão. Mas é a angústia que inicia e finaliza. Existe uma situação onde me angustia, mas aquilo eu tenho, o que ele fala lá? A capacidade de enfrentar aquilo, transformar e continuar para frente. Isso é normal para todos nós. Tá certo? Começa pelo parto. Não? A gente tem uma angústia quando as mulheres, quando a gente vai para ter o bebê. Sente uma angústia, né? É um desafio, mas depois passa. Tanto passa que eu tenho 1, 2, 3, às vezes mais. Né? Até 10. Entende? Então, agora, a angústia que é alimentada, né, por eu não ter a capacidade de fazer a transformação, se torna na depressão. E a depressão vai levar a outras situações, né, bastante complicadas. Ó, o efeito mais perceptível dessa batalha interior é o sentimento de indignidade. Olha só, o efeito mais perceptível dessa batalha interior
exterior é o sentimento de indignidade. Quando eu não consigo atingir o meu propósito, eu fico indignado. Então, ele está dando conhecimento para a gente poder perceber o que a gente sente quando está nessas situações, né? Porque ainda não logramos a habilidade de auto-amor, costumamos ser muito exigentes com as nossas propostas de progresso moral. Olha aí, a exigência, vai lá no patamar. Não é à toa que a gente tem uma equipe para programação reencarnatória. Porque se nós fizéssemos a nossa programação reencarnatória sozinhos, a gente teria aqui, Gisele Bündchen em todas as cadeiras. Todo mundo aqui teria muito dinheiro no bolso. Todos casados com a mulher ou o homem mais bonito que tiver no planeta. Porque esses são nossos desejos. A gente tem que admitir, é o nosso desejo. Então ele fala lá, aí a gente fica indignado. Casa com a pessoa, depois que passa a paixão, começa a pontuar todos os dias o defeito do outro e reclamar do defeito do outro. Porque não é aquilo que, na verdade, eu almejava. Não estou dizendo que não há amor nisso, estou dizendo que há uma incompreensão dos meus verdadeiros desejos para que eu possa trabalhar dentro de mim e não jogar para fora, para o outro. Porque não é o outro que não é bonito, não é? Até porque a beleza não é o exterior. Porque você pode casar com um muito bonito, depois que passa a paixão ele se torna horroroso. Não é? Entende? Mas isso aqui é para a gente poder olhar para dentro e ver o que está dentro de nós. Quais os movimentos que mudam as nossas emoções e os nossos sentimentos para o bem e para o mal. Porque ainda não logramos a habilidade do auto-amor, costumamos ser muito exigentes com as nossas propostas de progresso moral, cultivando uma baixa tolerância com as imperfeições e os fracassos. Uma postura de inaceitação e cobranças intermináveis alimenta essa indignidade em direção ao perfeccionismo. Quem atua em posição de chefia, né, consegue perceber muito claramente isso. Muito claramente, a intolerância. Né? Não é perfeito, não faz tudo certo, mas exige a perfeição do outro. A gente faz muito isso com os filhos também. Né? Nós fazemos muita coisa errada, mas o filho tem que fazer certo. E fazemos errado na frente deles, inclusive. Né? E ele tem que fazer o certo. Inclusive perdoar o irmão. Às vezes eu sou inimigo do meu irmão, mas lá em casa, quando eles brigam, tem que perdoar o irmão, é obrigado. Tem que perdoar. Esse turbilhinho é da vida mental. Um fenômeno é responsável por intensificar a dor emocional dos candidatos à autoperfeição, ou seja, a ilusão. Somos iludidos. Né? Quer ver, vamos falar de política? Alguém aqui é iludido com a política? Se o meu candidato vencer, vai mudar tudo. Tudo vai melhorar. Isso é ilusão ou é verdade? Ilusão total. Ninguém vai melhorar o meu mundo. Essa é a questão. Eu sou responsável em melhorar o meu mundo. E melhorando o meu mundo, eu auxilio a mudança exterior. Então, nós somos ainda espíritos iludidos. Extremamente iludidos. Não? Acreditamos grandiosamente, acreditamos-nos grandiosos demais, portadores de virtudes que ainda não alcançamos. Ilusão ou a desconexão
né, com sua realidade pessoal, agrava e atormenta a angústia da melhora. Somente acendendo a luz do auto-perdão, recomeçando quantas vezes for necessário, na aceitação das atitudes enfermiças e impulsos infelizes, é que edificaremos estimulante campanha de promoção pessoal no aprimoramento rumo à perfeição. Então, a gente precisa se amar, né? Mas para se amar verdadeiramente, se conhecer. Bom? A reforma também exige tempo e meditação. Ai, Flávia do céu. Flávia é da área de yoga, né? E ela fez um grupo para nós, da casa, né? Pra gente entrar toda segunda, Flávia? Segunda às? Segunda, a gente estava trabalhando ano passado, não foi esse ano. Segunda às 20 horas. Tá bom, não entrei nenhuma vez. Ok? Porque quem está falando aqui é como se tivesse uma cadeira aqui sentado aí, né? Então, assim, nós não, por nos amarmos tão pouco, a gente acaba desfazendo as coisas que acha que precisa fazer e esquecendo da gente, né? Então, ele diz aqui, ó, sem tempo e sem meditação, pode esquecer. Não vai se conhecer. Nós não vamos nos conhecer. Ao invés de cobrança e tristeza, seria mais sensato um autoexame para verificar o que poderíamos ter feito de melhor nas ocasiões de erro, no intuito de condicionar na mente algumas diretrizes para outras oportunidades. Nós temos um trecho lá no Livro dos Espíritos, onde é colocado para nós assim: todas as noites, na hora de dormir, passa em revista tudo o que você viveu naquele dia. E pergunta a você mesmo: se alguém tivesse tido aquele comportamento com você, você acharia que estava certo. Não é bem assim que ele fala, mas esse é o texto. Pergunta 919 e 19A. Muito bem. Quem falou? Santo Agostinho. Muito bem. Exatamente isso. Todas as noites, ao deitar, passa em revista tudo que você viveu e pergunte: se você tivesse feito isso, se alguém tivesse feito isso a você, como é que você reagiria? Né? Então, faz parte também da questão de meditar, né? De refletir, reflexão, né? Porque daí você começa a se preparar. Por que ele diz isso? Porque eu preciso criar o hábito de olhar o que eu faço de equivocado e me preparar para poder agir de forma diferente quando o desafio acontecer de novo, porque vai acontecer. Tudo aquilo que a gente faz de forma equivocada, nós vamos ter oportunidade infinita para modificar o comportamento. Isso é da lei. Então eu vou sim viver, até porque eu atraio. Eu atraio aquele que levanta o desafio que eu tenho. Não? Eu tenho um desafio enorme. Tudo que eu faço é muito rápido. Muito rápido. 80% das pessoas que me rodeiam são lentas. Extremamente lentas. Me irrita profundamente, gente. Vocês nem imaginam. Mas é incrível, incrível. Aí assim, sai um, vão no outro. É lento. É desafiador. Por quê? Porque é uma coisa que eu preciso mudar. Né? Vira um turbilhão dentro de mim. Eu assim, daqui que eu faço. Daqui eu já resolvo isso. Para eu me livrar da angústia que me gera a lentidão. Alguma coisa seríssima tem aí. Baixar a eletricidade. Mas só que não é fácil, né? Porque olha, hoje eu já tenho consciência. Então, o que é se amar? Você está lenta. Me irrita, mas eu aguento 1 minuto, 2, 3. Se amanhã aguentar 4, muito bom.
mais me importar com a sua lentidão. Se eu falar isso, eu estou me agredindo. Eu não estou me amando, não estou me aceitando quem eu sou. Mas eu faço o exercício, né? O exercício não. Ela tem a forma dela agir, né? Então eu aguento 1 minuto, 2, 3, depois eu falo, querida, por favor, deixa que eu te ajudo educadamente. Posso exercitar isso, não posso? De primeiro não precisa falar, querida, por favor, deixa eu te ajudar, né? Entendeu? Mas, gente, são pequenas coisas que mostram quem a gente é, não são as grandes de forma alguma. São as pequenas coisas. Hã? Onde que eu estou, gente? Está embaixo aqui? Então já passou, né? Vamos lá. Reconhecer. Uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Então, assim, Lázaro, que a gente já viu isso, né? Lázaro nos adverte que é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Jamais poderemos descuidar do dever que nos chama. Somente com os novos hábitos que serão dinamizadores do novo raciocínio e sentimentos, romperemos a pesada. Está vendo como eu quero fazer tudo rápido? A pesada carapaça das enfermidades morais, acolhendo no coração um estado de plenitude que ensejará a superação da angústia e da depressão, do desânimo e do desamor assim. Então, olha que diferença. Ela é lenta. Eu já sei que eu sou intolerante à lentidão. Aí, em vez de eu implicar com a lentidão dela, eu vou me alegrar de ter conseguido ficar 4 minutos sem abordar. Então eu inverti a posição, entendeu? Me irritava, automaticamente eu já dava a resposta. Hoje não. 1, 2, 3, 4. Vitória. Amanhã, 1, 2, 3, 4, 5. Vitória. Entendeu? Porque se eu chegar com a expectativa que eu vou ter um olhar amoroso para o movimento dela e que, nossa, a partir daqui eu vou amar as pessoas que são lentas, pronto, já fui à falência. Entendeu? Então, na realidade, é a maneira de enxergar o processo da transformação é que vai fazer com que eu me ame, me pacifique e continue caminhando para frente e não estacione. Porque se cada vez que eu falir no propósito, eu ficar me martirizando, eu estaciono. Não saio da posição. Trabalhar, trabalhar e trabalhar, sem condições e exigências. Eis o punho do dever. Na medida em que progredimos pelas trilhas do dever e do autoconhecimento, adquirimos paz íntimas e domínio mental, antídoto eficaz contra qualquer adoecimento da vida psíquica. Por quê? Porque se eu não faço esse movimento de me amar, olhando que eu estou tendo vitórias, apesar de ainda não estar fazendo o perfeito, eu vou para a angústia. Da angústia eu vou para a depressão. Da depressão em estado máximo, suicídio. Por isso que nós temos que olhar para dentro, né, para aceitar o outro. Porque eu levo a depressão e as dificuldades extremas, o meu filho, a minha filha, pelas exigências não cabíveis à capacidade dele. Isso é seríssimo, gente. Não é à toa que nós temos um número enorme de jovens. Quando a gente fala jovens, atinge os de 30, porque mudou, né? Antes jovem era 12, 13, 14, mas a gente vivia até os 60, 70. Agora a gente vive até os 100. Né? Então, a exigência para que ele seja um destaque dentro da família, um destaque perante os nossos amigos, um destaque perante a sociedade, é extremamente cruel. Extremamente cruel. Está adoecendo
E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que não cumpriu o seu dever como pai vai implorar para voltar junto do seu irmão para poder modificar aquilo que as suas atitudes. Exatamente. Tá bom? Bom, verificamos que a função de vigilância é preventiva e comunicar à sua volta que algo está sob cuidado e não à mercê das ocorrências. A função da vigilância não é atacar, né? Orar e vigiar. Né? Então, vigiar, perceber que tem algo errado, não é atacar. Né? Olha a diferença. Quem vigia afaz para que algo não a surpreenda ou agrida. Vigilância no terreno da reforma íntima significa estar atento ao inimigo, aquele que pode nos causar prejuízo. Nosso velho homem, atento, mas acolhendo. Entendeu? Vigiar o inimigo, no entanto, é diferente de abater o inimigo. Tá bom? Vigilância é a atenção para com os movimentos inferiores da personalidade e o estudo sereno das estratégias do homem velho. Requer muita disciplina. Então eu vou me vigiar, mas não para me punir. Eu vou me vigiar para perceber o que de equivocado eu estou fazendo, para criar estratégias para modificar. Ok? A oração é um movimento sagrado da mente no despertamento da força superior, das potencialidades. Me conecto com o plano espiritual, adquirindo energias salutares para vencer. Então, com isso, eu consigo a cada dia desenvolver mais as minhas potencialidades da alma. Então, o dever é vigiar e orar. Então, dever, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Está vigiando quem? Quer ver? Quero emagrecer. O que eu devo comprar no supermercado? Coisa saudável, menos calórico. Aí eu vou no supermercado e falo assim: mas o fulano gosta disso. Vou lá e põe na geladeira, que não é saudável. Mas de final de semana pode, então vou levar. Põe na geladeira. Eu estou vigiando? Não, porque eu não estou criando estratégia. Né? Se eu sei que a hora que eu abrir a geladeira, mesmo que eu comprei para o fulano, eu vou pegar e vou comer, não põe na geladeira. O fulano vai lá e compra para ele e come fora de casa. Cria estratégia, conversa com ele, viu? Ó, seguinte, não põe na geladeira isso, aquilo. Estou falando de coisas simples, né, gente? Mas é verdade. A gente se sabota em todas as situações. Não? Eu vou criar lá assim, ó, se você é lento, não venha solicitar a vaga. O que vocês acham? Você vai ser enganada, vai ser não lento. No livro dos Espíritos, na 922, Kardec faz essa pergunta para os Espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, então esses espíritos estão respondendo agora, tá? Com relação à vida material, é a posse do necessário. O dia que nós gerarmos estratégias para não ter além do necessário, a gente vai ter mais paz e felicidade. É isso que está dizendo para nós. Porque nós montamos para nós mesmos armadilhas. E quando eu tenho condição, eu consigo bancar. Quando eu não tenho, o que não é necessário é um peso enorme. Eu crio uma imagem na sociedade, quando eu não posso mais manter aquela imagem, entro em depressão. E ainda deixo de cumprir mais um dever, que é aquilo que eu ganho, que além do necessário, deve gerar o quê?
benefício para a sociedade. O quanto eu tiro do bolso para ajudar e ajudar alguém e quanto eu tiro do bolso para comprar uma bolsa de grife. Tenho que perguntar. Eu tenho que perguntar isso. Né? Quanto eu tiro do meu tempo para ir no show e pagar caro pra caramba e quanto eu tiro do tempo para auxiliar numa situação necessária? São perguntas para criar estratégias. Eu quero um mundo melhor? É outra pergunta que eu tenho que fazer. Porque se eu quero um mundo melhor, eu tenho que criar estratégias. Mundo melhor íntimo e mundo melhor exterior. Tenho que criar estratégias. Aí ele fala assim, ó, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, meu dever cumprido. Dentro das minhas capacidades. Se eu perceber qual é a minha capacidade e eu cumprir de acordo com a minha capacidade, eu tenho paz interior. Se eu assumo responsabilidades além da minha capacidade e não cumprir, isso pesa na minha consciência. Esse aqui Onde está escrito a lei de Deus em nós? Na consciência. 921. Eu pus essa imagem aqui porque eu acho assim que é bem legal mesmo, essa imagem que as tartaruguinhas, né? É muito desafiador. Né? Cada vez que eu vejo isso eu falo, gente, que desafio, né? Porque primeiro bota o ovo lá, mamãe vai embora. Certo? Aí tem um desafio para conseguir chegar no ponto do ovo poder ser rompido, né? Porque ele pode ser comido por outros animais. Aí rompe o ovinho. A danada da mamãe bota lá o ovo lá no extremo da praia. Né? Bem longe, bem longe. Né? Aí rompe, aí vem a corrida. Na corrida tem muitos desafios, né? Porque tem os pássaros, tem vários desafios. Aí que ela vai conseguir adentrar na água. Né? E esses somos nós. Né? Esses somos nós. Nós somos fomos criados, né? E enfrentamos desafios para chegar lá naquele mar gostoso, certo? E nem fomos largados assim, né? Hã? E nem fomos deixados livres assim, né? Porque quando a gente fala largar, eu fiz uma brincadeira, né? Porque na realidade existe um propósito. É como assim, nós nascemos, mas a gente não tem Jesus sentado do lado até a gente nascer, né? Não é isso? Está Jesus sentado do lado, daí ele não acompanha a gente, acompanha, né? Sim, mas nós temos que fazer, porque se não fizer, ele não vai fazer por nós, não é isso? Claro. Exatamente, essa mãe não vai fazer por eles. Por isso que eu pus essa foto, né? Que representaria a nossa trajetória. Finalizando, que horas são? Meu Deus! Bom, dá para finalizar, né? Gente, nós vamos ter um grupo de pais, tá? Numa outra oportunidade, se eu tiver a oportunidade aqui de falar com vocês, o quanto a gente precisa nos modificar, e a gente não pode pensar só nessa encarnação, né? Mas meus filhos já estão grandes. O meu, por exemplo, tem 33 e o do tem 30. Mas seremos pais em outras encarnações, né? Então, a partir desse ano vai ter um grupo de pais e a gente vai trabalhar todas essas questões, né, tão necessárias para que aqueles que vêm sobre a nossa incumbência tenham uma oportunidade de ter ferramentas para se transformar. Ninguém vai transformar ninguém, mas as ferramentas quem dá somos nós. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Vivi. E como a gente passou do tempo, eu não vou fazer fechamento, mas me preocupou o ponto que você falou, emagrecer e olhar para mim toda hora. Então, enfim, tem um recado. Felipe, a gente só olha o outro e fica bem pra gente. Mas eu sei, eu preciso. Mas aí, tá vendo? São avisos da vida, vai emagrecer, né? Mas, pessoal, obrigado aí. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou chamar os passistas para si
levantar, chamar a nossa amiga Paty para fazer a vibração, a pessoa oficial da vibração. Vamos lá? Então, se tiver vontade, pode fechar os olhos, relaxar o corpo e ir percebendo a entrada das equipes espirituais, as equipes do Dr. Bezerra de Menezes ao salão, emanando uma chuva de luz que cai sobre nós como pétalas de flor, tocando os nossos corações. Vamos percebendo agora a entrada do Mestre Jesus, que se aproxima de nós com seu infinito amor, nos abraçando e trazendo o que tanto procuramos. Pensemos em Jesus. Agora, acolhidos e reconfortados, vamos concentrar os nossos melhores sentimentos. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade de toda a humanidade. Vibremos pelo nosso planeta azul e todos os seres viventes. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. E que eles tenham em suas atitudes amor, justiça e caridade. Vibremos por essa casa e suas equipes espirituais que tanto nos acolhem e nos sustentam. Em especial, vibremos por Dr. Bezerra de Menezes, patrono dessa casa. Vibremos pelo Educandário Bezerra de Menezes, nossas crianças, os trabalhadores, os assistidos, emanando muito amor e muita sustentação. Vibremos pelos sofredores, encarnados e desencarnados. Que essas emanações cheguem a todos como um bálsamo de luz, a diminuir os sofrimentos do corpo e da alma. Vibremos pelos nossos lares, imaginando a figura de Jesus percorrendo cada cômodo e deixando um rastro de luz que se expande ao infinito. E agora, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Que assim seja. Obrigado. Então, vamos aproveitar então esse momento de vibração e fazer a nossa prece final. Senhor, gratidão por mais um ano que entra, gratidão por mais uma palestra, gratidão pelas reflexões que aqui tivemos hoje, que possamos ter recebido tudo aquilo que viemos buscar, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, que tenhamos não só uma excelente semana, mas um excelente ano pela frente, e que nunca deixemos de ter a consciência da vigilância constante e da oração. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.